aqui a nossa irmã, que teve a oportunidade da palavra inicial, falar nessa tarde acerca da tempestade, falar nessa tarde acerca da travessia. Essa parte que acabamos de ler vai nos dizer que o nosso Cristo está chegando do outro lado do mar da Galileia. Ele está vindo dessa situação que foi falada na palavra inicial. Como bem sabemos, o nosso Cristo, ele vai junto com os discípulos rumo a uma cidade chamada Gadara. E no meio desse percurso se levanta essa tempestade a qual foi mencionada aqui. Como bem sabemos, a história da Bíblia vai nos dizer que o nosso Cristo, ele nasce dentro de um propósito. E dentro desse propósito que ele vem, que é pagar o preço pelaquilo que foi perdido, pelaquilo que foi feito no Éden, dentro de uma das questões a qual o Senhor ele veio tratar também, era levantar alguns homens para que esses homens viessem a dar continuidade àquilo que ele havia começado depois que ele fosse embora. Ele levanta 12 homens, como bem sabemos, só que 12 homens que muitos deles não tinham conhecimento, não tinham entendimento. E o Senhor vai preparando esses homens no decorrer do caminho. E a gente percebe que essa passagem de um lado do mar para o outro é um grande ensinamento para esses homens. O Senhor já está com eles dentro de um tempo. E essa questão vai dizer que quando o vento se levanta, quando o mar fica bravio, o Senhor ele está dentro do barco, como foi falado aqui. Ele está deitado em uma almofada, em um travesseiro, descansando. Porque como homem, o nosso Cristo se cansava assim como eu e você. E ele está vindo de muitos dias, ministrando, curando, libertando, transformando vidas de multidões que o procuravam. E dentro dessa travessia, como bem sabemos, se levanta algo diferente. Por que algo diferente, missionária? Porque havia no barco homens que conheciam aquele mar. Havia naquele barco homens que sabiam como o vento batia naquele lugar, porque era comum isso acontecer, não dentro dessa intensidade. Mas era comum um vento vindo do Oriente, batendo umas pedras que ficavam à margem daquele rio, daquele lago, daquele mar, de tão grande que ele era considerado como mar. Mas na realidade ele era um lago de Tiberíades, o mar da Galileia. O vento batia naquelas montanhas e ele descia, e ele balançava o mar, causando ondas, mas não a ponto de virar os barcos. Só que naquela noite, naquele momento, algo aconteceu diferente. O vento que batia naquela água não era um vento normal. A forma que aquelas ondas se levantavam também não era normal. Eles temem, até quem conhece aquele lugar, passar a temer, passar a se preocupar. E a Bíblia vai nos dizer que o desespero era tão grande naqueles homens que estavam sendo preparados, estavam em treinamento. Hoje eu quero abrir algo aqui para você, que quando o Senhor nos promete, Ele nos chama, Ele nos vocaciona, Ele começa a nos preparar, e dentro desses processos de preparo, a gente passa por grandes dificuldades. E esses homens estão passando por grandes dificuldades, porque eles precisam não só caminhar com Jesus, eles precisam conhecer a Jesus. Essa é uma questão muito profunda que Jesus está tratando dentro dessa questão agora que os discípulos estão. Eles se desesperam e acordam Jesus. Acorda o mestre, porque senão a gente vai perecer. Você percebe que até o entanto, eles ainda temem, mesmo estando com Jesus, porque eles não conhecem Jesus em sua totalidade. Mas eles sabem de uma coisa, que só Jesus pode mudar a situação. A história vai contar que eles acordam Jesus e Jesus se levanta. Porque todos aqueles que buscam ao Senhor, o Senhor de pronto os atende. Seja lá qual for a situação, eu quero dizer já para você, nessa tarde, eu não sei o que você vem falar com o mestre, mas eu te garanto que ele está te escutando, e eu te garanto também que ele vai se colocar de pé para ajudar você no meio dessa situação. É um treinamento isso aqui. Esse processo é um treinamento, é Deus, é Cristo lhe aperfeiçoando para te entregar algo lá na frente. Deus, ele é mestre em preparar pessoas, em pegar pessoas que não são, para fazer com que elas se tornem alguém em tua presença. Já percebeu? Jesus, ele trabalha de uma forma tão profunda que você vai olhar e vai dizer: Jesus só pega muitas das vezes o que não presta. Você olha para a sociedade, você olha para o bairro,
chega do outro lado, conhecemos essa história. Quando ele chega do outro lado, que ele põe o pé na terra rápido, quem está bagunçando o ambiente, tem alguém possesso de demônio, tem alguém que ninguém consegue controlar, tem alguém que ninguém consegue mais chegar perto. Essa pessoa tomou conta de um espaço, irmã Maria, e ninguém pode passar por ali porque está violento, não escuta ninguém, está possesso de demônio. Só que quando Jesus chega, a situação muda. A história bíblica vai dizer que quando Jesus chega, quem está ali bagunçando o ambiente tem que se prostrar diante dele. Jesus está dizendo: me convida para passar para o outro lado, para entrar lá dentro do teu problema. Jesus está dizendo: quer ver mudança? Me chama. Eu vejo alguém pedindo ao Senhor: Senhor, o Senhor já resolveu aqui, o Senhor já resolveu aqui, mas tem uma questão aqui, Senhor, que o Senhor ainda não passou. Jesus está dizendo: pede para mim vir, que se você me convidar, eu vou. Glória a Deus! Glória! Conhecemos essa história. Ele consegue ali, resolve a situação. Vou passar rapidamente por aqui. Sabemos bem, o inimigo ali fala quem é legião. Ali o Senhor determina que ele saia, ele pede para entrar nas manadas de porcos. Ele entra, se precipita, o povo da cidade não quer Jesus lá. Por que não quer Jesus lá? Porque Jesus fez com que a cidade perdesse financeiramente. Eles não pesaram o que Jesus fez na vida daquele homem, daquela família. Eles não pesaram isso, não quiseram Jesus lá. O que eles determinam que Jesus precisa ir? Embora. Jesus, sendo dono da terra, ele podia dizer: eu vou ficar. Só que Jesus só fica onde ele é convidado. Glória a Deus, aleluia. Jesus não fica onde ele não é convidado, onde ele não é benquisto. Diferente do maligno que invade, arromba, destrói, bagunça. Convidando ou não, Jesus não. Ele só fica onde você quer que ele fique. Ele volta. E nisso que ele está voltando, entra aqui dentro da onde a gente acabou de ler. A história vai dizer que ele passa outra vez para outra banda. E do outro lado tem uma multidão esperando ele. Olha que coisa. De um lado tem gente falando: vai, aqui a gente não quer o Senhor. E do outro lado tem gente dizendo: não quer aí, mas pode vir, porque aqui a gente quer. Jesus volta com seus discípulos. E ele continua fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo. A multidão continua apertando e oprimindo. É tão profundo que a multidão só conseguia tirar algo de Jesus quando ele parava. Quando ele parava para ensinar, quando ele parava para se assentar no monte, ou então para entrar dentro de um barco para ensinar alguma coisa, aí a multidão conseguia tirar alguma coisa de Jesus. Ao contrário, só tirava alguma coisa de Jesus quem tocava Jesus com propósito. Eu não sei se você entendeu essa tarde. A multidão está até aqui, mas quem veio com propósito vai levar o que veio buscar. A multidão se assentou aqui, mas eu não sei como você chegou. Eu não sei qual que é o seu propósito aqui, mas se o seu propósito for buscar ele de uma forma diferente, você consegue passar pela multidão, você consegue arrumar um caminho e tocar nele. E todo mundo que toca nele diferente, ele para. Jairo, o príncipe da sinagoga, está com um problema no seu lar. Está passando por uma grande dificuldade. A sua filha de quase 12 anos está moribunda, está muito enferma. Lázaro escuta dizer que Jesus cura. Ei, irmãos, o boca a boca. Escuta dizer que existe um de Nazaré, só ele pode mudar o estado daquela casa. Eu não sei se você está aqui por causa disso, mas se for, entendendo e sabendo que só ele pode, então já pode levantar a mão e glorificar, porque por causa de você ele passa por aqui. O texto continua nos dizendo que Jairo para ele, explica para ele o que está acontecendo. E fala para ele sobre a sua filha, que está miseravelmente enferma. E ele pede para que Jesus o acompanhe. Ele acredita que Jesus pode. A história bíblica vai nos dizer que Jesus faz exatamente aquilo que ele está pedindo. A gente vê alguns homens na Bíblia, algumas mulheres na Bíblia, que se apresentam diante do Senhor e falam com o Senhor aquilo que eles estão vivendo, aquilo que elas estão vivendo. E Deus, Jesus faz exatamente aquilo que eles precisam. Eu não sei o que você precisa, mas se você saber conversar com Jesus, se você entrar realmente na presença dele e contar para ele, ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. É tão interessante que Jesus está se encaminhando para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho, uma mulher
escuta dizer que Jesus vai passar. E não é qualquer mulher, é uma mulher que está sofrendo muito. É uma mulher que está há 12 anos à margem da sociedade. Por quê? Porque a história vai dizer que ela até tinha condição, mas tudo que ela tinha, ela gastou para ter saúde. É uma coisa, irmãos, que dinheiro não compra. É uma coisa que quando você começa a perder, é só quem deu que pode restituir. E essa mulher, ela está gastando tudo, está sem nada, à margem da sociedade, e não conseguiu alcançar aquilo que ela queria, que era saúde. E a gente sabe, e a Bíblia vai nos dizer, que pessoas nessa condição, elas não poderiam viver no convívio, elas não poderiam adentrar o templo, elas não poderiam tocar em ninguém, porque elas eram consideradas impuras, imundas. E quando elas tocavam em alguém, essas pessoas também se tornavam imundas, impuras. Então essa mulher tem um problema muito sério. Qual? Ela sabe que Jesus está passando. Ela ouviu dizer que Jesus está passando. Jesus não está indo na casa dela. Olha que coisa interessante. Jesus está passando porque ele está indo na casa de Jairo. Mas alguém grita perto da janela, ou alguém chama ele e grita: ei, ó, está passando um que pode mudar o seu problema. Aquela mulher tem uma atitude. O que muda a situação, muitas das vezes, não é o que eu digo, mas é o que eu faço. A diferença e o que me traz, porque tem muita gente andando com Jesus. E tem muita gente até tentando falar com ele: ó, eu estou com um problema. Você imagina, o povo está andando e está todo mundo gritando para ele: ei, eu tenho um problema. Outras pessoas estão dizendo: olha, eu estou com um problema aqui. Jesus está andando. Por quê? Para tirar a virtude de Jesus, tem que ter propósito. Para conseguir da parte de Jesus, irmãos, a gente tem que contar uma história para ele. Ele tem que perceber, ele tem que sentir, sabe, que aquilo realmente é necessário. A história que eu conto para Jesus faz toda a diferença. É por isso que ele diz: eu sou amigo. E o amigo está pronto a escutar. Por quê? O amigo não só escuta, ele arruma um jeito de te ajudar. Jesus está ouvindo todo mundo gritando e aquela mulher está olhando. De repente ela olha do alto da sua casa e deve olhar e dizer: como que eu chego ali? Porque se eu chegar por ali, eu bato em alguém. Se eu for por ali, eu bato em alguém. Gente, a gente não consegue mensurar quantas pessoas estavam do lado de Jesus. A Bíblia vai dizer em algumas situações que tinha mais de 5.000. Como que aquela mulher conseguiu chegar até Jesus? Estratégia. Tem pessoas que quando querem e sabem que precisa, elas param e falam: por onde? E elas ficam ali. É